Olá, esse canal aqui é só para quem gosta do Feng Shui tradicional, o Feng Shui clássico, não é o verdadeiro Feng Shui. Né? No vídeo anterior, a gente falou da Mandala Rotu, não é? O mapa do Rio Amarelo. Agora a gente vai falar de uma outra ferramenta do Feng Shui tradicional. Hoje a gente vai falar do quadrado mágico do Luoshu, numa outra lenda, não é? Talvez um pouco mais real que a primeira, né? Que é a primeira lenda do Rotu. Um outro líder de tribo, também muito importante na história do Feng Shui, se chamava Yu. Yu, então, esse líder, teria construído vários diques e canais junto ao Rio Lo, né, no Rio Lo, né, do Rio Amarelo, né, para essas construções estavam sendo feitas para evitar enchentes, né, evitar inundações que estavam destruindo todas as vilas, a plantação as plantações da vila lá deles, né. Então ele deveria ser o engenheiro da época lá. Né. Conta então a lenda que Yu viu sair do Rio Lo, o Rio Amarelo, né, uma tartaruga que tinha uma mandala desenhada no casco. Essa mandala, então, foi chamada de Loxu. Esse rio Lo não era fácil, né? Toda hora saía um bicho esquisito, né, com uma mandala nas costas. Lá, né? O Rotu veio no dorso de um cavalo com cabeça de dragão. E o Loxu veio no casco de uma tartaruga. Mas, por incrível que pareça, tudo indica que esse Yu de fato existiu. Né? Ao contrário de Fuxi, Yu existiu mesmo. Né? Existem várias evidências da existência dele, né? Dele e da tribo dele, né? Dos diques que ele construiu também, inclusive, tem vestígios disso. Né? Ele ou teria construído, né? Ou ele construiu, tem vestígios até do pai dele, na verdade. Né? Parece que o pai dele, do Yu, se chamava Shun, ele era o líder da tribo na época, né? Antes do Yu assumir. Já a tartaruga comandava, bom, aí a gente não sabe. Mas assim como no Rotu, nessa história existe um outro relato. Né? Aliás, mais de um relato também. Né? Existem vários relatos de origens diferentes, inclusive, né? Que dizem que essa mandala apareceu no ano de 2207 antes de Cristo. Né? Essa é, de fato, a época em que Yu viveu, né? Ou seja, bem depois do Rotu. Né? O Rotu é bem anterior a isso. Né? Fuxi, Rotu é bem anterior a isso. Esses relatos, né, dizem que o Loxu, essa mandala, estava gravada em uma tábua esférica, ou ainda que ela tinha sido gravada no casco de uma tartaruga. Né? Esse desenho teria sido feito por uma outra civilização, bem mais antiga, da qual não existem rastros hoje, né? Mas existem alguns poucos indícios. Né? Existem indícios da existência de uma civilização muito mais antiga do que a nossa, ou seja, ou melhor, né? Muito mais antiga da civilização do Yu, né? De 2207. Então, esses relatos dão conta de que Yu, quando estava construindo os diques, quando ele comandava as escavações para a construção dos diques, para proteger a vila, né? Então eles encontraram um casco de tartaruga, uma tartaruga grande, um casco grande de tartaruga, né? Onde estava entalhado nesse casco essa inscrição, essa mandala. Né? Ou seja, a mandala estava desenhada no casco da tartaruga. Então, a tartaruga não saiu viva do rio. Né? Eles encontraram, estavam fazendo as escavações e encontraram esse casco muito antigo, né, com essa mandala entalhada. Esse é um relato que é mais razoável. Né? Estava fazendo as escavações para a construção dos diques, encontrou a tartaruga, né, o casco da tartaruga com essa mandala inscrita. Né? Essa história faz um pouco mais sentido. Né? Mas vamos ver a mandala. Então, olha só, esse é o Loxo. Essa é a mandala que estava no casco da tartaruga. A gente percebe que também tem pontos brancos e pontos pretos, né? Mas são diferentes do Rotu. Tem uma formação diferente. Olha só a mandala. Né? Agora então vamos olhar também, assim como no Rotu a gente fez isso, vamos olhar aqui uma versão moderna, uma versão numérica do Loxo. Olha aí.
Esse é o quadrado Luoxu, é o quadrado mágico Luoxu. Esse formato teve uma enorme influência na arquitetura chinesa medieval, né? As casas passaram a ter esse formato, às vezes mais alongado, às vezes mais achatado, mas sempre com 9 áreas distintas, 9 espaços, 9 salões. Ou então, como ficou mais conhecido em todo o Oriente, né? 9 palácios. Diogong, 9 palácios. Os 9 palácios, né, do Luoxu se referem aos 9 aposentos do Mintang. O Mintang era um palácio místico onde o imperador circulava durante o ano, né? Nesse palácio, o imperador podia se postar em 12 posições diferentes de acordo com cada um dos 12 meses do ano. Nos 4 quadrados de canto, o imperador podia ficar em 2 direções diferentes. Os quadrados de canto possuem possíveis 2 direções, né, para fora. Né? O Luoxu era esse quadrado do Luoxu, né, ele viajou o mundo. Foi para o Tibete. Os tibetanos usavam esse quadrado como um talismã. Depois foi para o Oriente Médio, onde os árabes também usavam esse quadrado mágico, né, como um talismã. E chegou na Grécia. Pitágoras, o grego Pitágoras, né, o grande matemático, chamava essa mandala de o quadrado mágico. Mas e o que tem de tão importante nesse quadrado mágico, né, nessa mandala? Né? Por que ele é chamado de quadrado mágico, né, por Pitágoras, que apelidou isso? Né? Olha, ela possui algumas relações numéricas que vamos chamar, no mínimo, de curiosas. Né? Olha só, vamos olhar para essa mandala de novo. A soma dos números em qualquer linha horizontal, vertical ou inclinada sempre tem o resultado 15. Vamos pegar a linha horizontal superior, por exemplo. 4 mais 9 mais 2 igual a 15. Na linha horizontal do meio, 3 mais 5 mais 7 igual a 15 também. Na linha horizontal inferior, 8 mais 1 mais 6 também dá igual a 15. Vamos pegar então as linhas verticais. Né? A linha vertical da esquerda, 4 mais 3 mais 8, 15. A vertical do meio, 9 mais 5 mais 1, 15. A vertical da direita, 2 mais 7 mais 6, também dá 15. Vamos testar as linhas inclinadas, da esquerda para a direita. 4 mais 5 mais 6, 15. Da direita para a esquerda. 2 mais 5 mais 8, 15 também. Qualquer soma de 3 palácios consecutivos dá o resultado de 15. Também existe uma série de símbolos ocultos dentro do quadrado mágico. Quando a gente conecta os números, né, de acordo com uma sequência específica, esses símbolos acabam sendo revelados. Né? Olha só. Nessa imagem você está vendo a formação de uma suástica. Eu sei que por causa do nazismo na Segunda Guerra, a gente sempre acaba relacionando esse símbolo com uma coisa ruim, né? Uma coisa terrível. Né? Mas isso está errado. Viu? Isso é uma bobagem. A suástica, ou melhor, as suásticas, né, que são mais do que uma, né, são símbolos místicos que existiam muito antes do nazismo. Né? Esses símbolos são usados em muitas culturas e religiões, em diversas épocas diferentes. O povo asteca, é isso mesmo, o povo asteca usava essa suástica. Os celtas também usavam a suástica. Os índios Hopi usavam a suástica. A suástica é usada pelos budistas, taoístas, gregos e hindus. A suástica é muito anterior ao nazismo. Por alguma razão, os nazistas adotaram o símbolo. Né? Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso melhor. Essa é a suástica Yang, Yangen Cruz. Olha só, 4, 9 e 1 são pares do Rotu, aquela outra mandala que a gente falou no vídeo anterior. 2, 7 e 3 e 8 também são pares do Rotu.
Essa agora é a suástica Yin em cruz. A anterior que a gente viu era Yang em cruz e essa agora é Yin em cruz. Aqui não temos os pares do Rotu. 4, 3 e 7, 6, além de 2, 9 e 1, 8, não são pares do Rotu. Apenas agora que a gente mencionou os nazistas, né, apenas como curiosidade, os nazistas utilizavam a suástica Yin em cruz. Essa última que a gente viu, né? Mas com uma rotação de 45 graus para a esquerda. Isso teve uma razão que não interessa aqui, né? Eles criaram isso. Se você quiser usar a suástica como símbolo de proteção, é um símbolo muito forte, usado pelos budistas e taoístas, você pode usar, né? Mas usa a suástica Yang em cruz. Agora, voltando para o Loshu. Você já deve ter percebido que o Loshu, quadrado mágico que estamos falando, né, possui a mesma disposição que o Bagua Hutian. Vamos ver a figura agora. O quadrado mágico, o Loshu, mostra como você pode ver o posicionamento dos trigramas. Os números do quadrado mágico se relacionam com os trigramas, com o posicionamento em relação aos meridianos magnéticos, com as estações climáticas, com os 5 elementos. O quadrado mágico Loshu se relaciona com tudo isso. Essa sequência simboliza o mundo manifestado. Trata-se de uma sequência temporal. O que quer dizer isso, né? Lembra que um trigrama é lido de baixo para cima. Se estiver disposto em forma circular, né, que se ele se pode disposto normalmente, ele é de baixo para cima. Então, se ele estiver disposto em forma circular, então um baguá deve ser lido de dentro para fora. Enfim, para finalizar essa história de Yu, né, que a gente acaba esquecendo, né? Com o sucesso dos diques, dos canais, né, ele fez aqueles, construiu os diques, construiu os canais, isso resolveu o problema das enchentes, né, salvou as plantações e tudo. Então Yu, por causa disso, foi aclamado e acabou fundando a primeira dinastia da China, a dinastia Xia, né? Foi o primeiro imperador, né, então, nessa época, então, foi Yu. Né? Ele não foi o primeiro imperador da China que unificou a China. Ele foi o primeiro imperador daquela região da China. Né? Foi a primeira dinastia Xia. Né? Eles reinaram em uma parte da China, né? Uma parte da China de 2205 a.C. a 1760 e alguma coisa, 65 a.C. Para você conseguir se situar cronologicamente, vamos lá, Yu encontrou Loshu em 2207 a.C., quando ele estava fazendo as escavações para a construção dos diques. Né? Em 2205, 2 anos depois de ele ter achado Loshu, Yu iniciou a sua dinastia, a dinastia Xia. O imperador amarelo, Huangdi, que unificou a China, isso aconteceu em 238 a.C., muito tempo depois, quase 2000 anos. E o lendário Fuxi é anterior a tudo isso, né? De 3.000, 4.000, 5.000, às vezes até tem gente que data ele a 6.000 anos antes de Cristo. É difícil, muito difícil precisar a época de Fuxi, né? Ela é uma figura mítica, né, da história da China. Ok? Então essa foi a mandala Luoshu, né, o quadrado mágico, né? Que ela tem uma relação direta com o Bagua Hutian Bagua, o Bagua do céu, do céu posterior, que é conhecido. Ok? Se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais, se inscreve aqui no canal, tá? Curte o nosso vídeo e compartilha com seus amigos. Agora vamos lá. Vamos continuar. Vamos preparar um outro vídeo com coisas interessantes e mais informações sobre o Feng Shui tradicional, o verdadeiro Feng Shui. Vamos lá? Tenha um bom Feng Shui.